Fala, meus caros, tudo bem com vocês? Já ouviram aquela frase, o último que sai apaga a luz? Essa é uma realidade, é uma frase muito popular, muito utilizada nos tempos de hoje, e ela pode ser enquadrada muito diretamente a um jogo específico, Rise of Icarus. De acordo com as informações, meus caros, o Rise of Icarus vai ser fechado aos servidores dia 15 de maio, então a gente tem meio que uns últimos dias, últimos momentos para logar, para ter acesso ao jogo, tanto pela Valve como pela Steam. Então a gente meio que depara sobre essa questão muito importante sobre esse fechamento do servidor, e é sobre isso que vamos discutir hoje, gente, sobre esse fechamento do servidor, a minha opinião, e trazer um pouco de notícia, um pouco de relevância sobre essa situação. Se você gosta de Rise of Icarus, se você já chegou a jogar Rise of Icarus, se você tem algum personagem tanto na conta da Valve como na conta da Steam, se você está começando agora a conhecer o jogo, já deixa aquele like, deixa seus comentários aí sobre essa situação, que eu vou amar responder cada um de vocês. Gente, atualmente eu tô aqui no site da Valve em si, onde tem mais informações referentes a esse fechamento do Rise of Icarus. De acordo com as informações, compras do jogo foram desativadas dia 3 de fevereiro. O encerramento do servidor de fato vai ser encaminhado no dia 15 de maio de 2025. Então a gente tem meio que pouco tempo aí para ter uma jogatina. Tem mais informação como o tópico 2, alterações devidas ao encerramento do servidor. Foi suspenso qualquer tipo de compra referente ao jogo, mas as moedas de Untum estão funcionando normalmente. Atualmente está tendo vários eventos, teve até um set, uma armadura que eu achei que, até do nível 70, eu achei que era até melhor que os Elnares, mas não tem como colocar selo naquilo, então não posso direcionar para vocês se aquilo presta ou não. Referente ao tópico 3, atualização do conteúdo de evento. De acordo com as atualizações, gente, referente dia 10 de abril desse mês, diga-se de passagem, teve a segunda parte do Magma Porra, que é um nome estranho, né, mas diga-se de passagem, teve uma atualização desse mapa, da segunda parte dele, mesmo sabendo, mesmo a gente ciente que o jogo vai fechar, teve essa atualização referente ao mapa. Eu já, nesse maguinho novo que eu tô jogando pela Steam, já cheguei a ter acesso o jogo já chegou a me liberar, me mostrar a existência desse mapa, a ida para esse mapa. Eu ainda não fui, não sei se eu vou gastar meu tempo com isso. Referente a uma parte muito importante, quase que todo mundo tá meio que preocupado. Todo jogo, gente, quando ele fecha, ele de alguma forma tenta ressarcir as pessoas que gastaram dinheiro, que investiram nas classes. Eu lembro que eu já cheguei a jogar alguns jogos pela Level Up, diga-se de passagem, lá muitos jogos fecham, e um deles teve tipo um reembolso, um ressarcimento para você pegar vários itens para qualquer outro jogo que eles deixavam em uma lista ali. Você jogava, por exemplo, Icarus vai fechar, eu jogo Euro Truck. Mandariam alguns itens, moedas, alguns itens de farm e tudo para esse outro jogo. Seria algo parecido com isso. Só que tem um problema aqui, gente. A Steam em si, ela vai ter esse reembolso de acordo com as suas regulamentações. Porém, quem joga pela Valve não vai ter esse reembolso. Dica de passagem, eu joguei pela Valve, teve muita gente que criou muitas contas, teve muita gente que... A gente tinha meio que um bugzinho, que quando tinha eventos e podia passar alguns itens pelo correio, a gente passava o dia inteiro só logando conta e transferindo para a conta principal que dava. Então, igual por exemplo, tem gente que tem mais de 200 personagens. Passávamos dias... Até o momento do evento a gente não jogava, a gente já ficava naquele esquema ali. Eu queria ter trago pra vocês, gente, um pouco da gameplay do mago que eu tenho, de um feiticeiro que eu tenho na Valve. Mas a Valve com o tempo criou um mecanismo de chave de autenticação. Eu fui trocar meu e-mail pelo celular e eu acabei perdendo esse acesso. Foi uma confusão, gente, eu acabei não tendo acesso novamente ao jogo. Eu ia trazer uma realidade do meu maguinho, a atualização que eu fiz nele. Antes eu jogava com o Trixie, com a Tristeza em si, ninguém gostava dessa classe. Na guilda que eu ficava, assim, eu tinha pelo menos 3 pessoas só que jogavam com essa classe. Eu investi muito tempo com aquela classe, investi muito dinheiro em si naquela classe. Depois, com o tempo, eu acabei na época vendendo ela. Acabei criando um mago, um feiticeiro que teve um equilíbrio de mana shield, onde os magos, os danos em si que ocorriam nos magos iam direto para as manas, então tinha muito essa realidade. E não foi diferente, gente. Eu acabei atualizando esse mago na época, acabei trazendo da armadura do Temagina para as Elnares. Eu lembro que eu até tinha feito o colar os 2 anéis mais o meu cajado. O sétimo daí resolver isso, eu ia voltar ao jogo meio que trazendo essa atualização, e eu acabei me deparando com essa realidade. Eu trouxe alguns vídeos anteriores mostrando muito essa questão de o jogo ter parado, ficado deserto mesmo, sabe? Não ter tantos mais plays como antigamente. Igual, por exemplo, o Rise of Icarus lançou no Brasil com servidor em São Paulo, mas diga-se de passagem,
passagem, houve um desequilíbrio aí referente a contratos ou referente a documentações necessárias que não deram andamento com o procedimento do jogo. Foi uma vibe muito interessante. Nessa época, gente, não existia o servidor Parnas na Valve e nem muito menos pela Steam. Então, todo esse grupo de pessoas que estavam jogando aqui no Brasil em si, no servidor de São Paulo, foi migrado para esse servidor de Parnas em si, um servidor BR. Gente, teve muita movimentação, teve muitas questões bacanas, mas o jogo foi definhando aos poucos. O jogo tentaram, já de todas as formas possíveis, levantar uma ideia, onde essa ideia não foi muito para frente, como realidade. Para vocês terem uma ideia, Rise of Icarus é um jogo um pouquinho mais antigo, ele funciona em todo tipo de PC, até mesmo no micro-ondas é capaz dele funcionar, até meu computador que não é tão potente, que é uma H61155 com 1.5 de segunda, e uma placa de vídeo meio fuleira, funciona de boa. É um jogo que de fato veio para tentar bater de frente com LoL, um jogo que de fato eu nunca joguei, já tentaram, alguns amigos tentaram me puxar para aqueles lados de lá, mas depois das críticas que eu fiquei sabendo do jogo, eu preferi não me adentrar sobre aquela questão ali, e nada contra os amantes de LoL, mas é interessante como o jogo na época não teve tanta divulgação. Eu acho que esse é um dos problemas que teve na época, foi essa falta de marketing referente à divulgação do jogo. Alguns players em si, algumas pessoas que criam conteúdo de games no YouTube chegaram a tentar de todas as formas possíveis passar a informação da existência do jogo, mas para vocês terem uma ideia, eu acabei conhecendo o Rise of Icarus por causa dos meus amigos que jogavam no PW, no Perfect World ou no Mundo Perfeito, que eu nem sei se tá vivo até hoje. Trazendo um pouco da minha realidade sobre essa questão do jogo, gente, eu acho que a gente pode, acho que pelo menos pelo meu ponto de vista sobre todo o resto, eu acho que é um jogo que ele é antigo, foi lançado em 2016, mas que poderiam ter algum aproveitamento até nos tempos de hoje. É um jogo leve, um jogo que funciona em qualquer tipo de computador, até mesmo um computador bem fraco ele funciona, deixando obviamente os gráficos no mínimo. Aproveitar esse jogo ao máximo, tentaram trazer um negócio referente à craftação de moedas ou algo parecido com isso, parecido muito com aquela ideia de Reform. Então, acho que não deu uma proposta muito interessante. Essas craftagens de moedas, esse procedimento de ficar craftando moedas dentro do jogo, era um mapa PVP, que PVP, para quem não conhece, é play versus play. Então, se você estivesse dando bobeira lá, algum play com o personagem dele poderia te matar livremente. Então, eu não sei se essa proposta ficou meio estranha ou não deu muito ênfase sobre todo o resto. Eu não sei como é que funcionaria todo esse procedimento, gente. Eu acho que uma coisa que eu acho que seria muito interessante no Rise of Icarus hoje seria o marketing em si, trazer uma divulgação melhor sobre o jogo, trazer uma realidade sobre o jogo. Há uma história que não vai ter fim, há uma história que a princesa se ferrou do início até o fim, então não tem um segmento sobre um fim, sobre todo o resto. Não tem um começo meio que direto e não tem um meio todo confuso, termina sem um fim específico. É um jogo que eu não sei se a ideia, a proposta de trazer novos personagens ia funcionar, porque eu conheço um jogo que é o Black Desert. Eu me andei dando umas voltas para aquele jogo há muito tempo, gente. E quando eu vi a quantidade de personagens que tinha lá, eu achei um absurdo. Eu falei, nossa Deus, gente, não tem nem como escolher aqui. Eu custei para escolher um personagem que eu achava mais ou menos que era a minha vibe. Eu não tenho muito dessa ideia de ficar enrolando ou pegando os personagens melhores. Eu acho que segue até mesmo como exemplo, eu jogo com um personagem que eu achar que eu gosto dele. Não vai jogar com aquele que a pessoa quer te forçar a jogar. Mas essa é a realidade do Rise of Icarus. O fechamento vai ser dia 15 de maio de 2025. Então, quem ainda tem a conta na Valve, e quem tem a conta pela Steam, principalmente, dá uma logada. Eu vou trazer mais informações referente a essa atualização de informações do site em si, passando um pouco dessa realidade para vocês sobre essa existência de um reembolso. Eu vou passar para vocês o que de fato será esse reembolso, caso vocês ainda tenham essa conta, criaram a conta desde o início na Steam, investiram dinheiro pela Steam. Eu conheço pessoas que até mesmo gastaram uma fortuna nesse jogo. Vou passar essa informação para vocês fazerem a recuperação desse reembolso. É fechar as portas, é sentir saudade de um jogo que marcou história, um jogo que criou muita amizade. A gente teve muitos momentos divertidos. Às vezes a gente nem logava para jogar, a gente logava mesmo para zoar com os pessoal no Discord, no TS. A gente montava uma raid com amigos, todo mundo fraquinho, entrava numas dungeons, numas masmorra doida lá que a gente não sabia nem se aguentar. A gente morria um atrás do outro, a gente caía de gargalhada sobre todo o resto.
E é um jogo que vai deixar saudade. Como é um canal de games, eu pensei em trazer esse jogo que eu curto muito. É um jogo antigo, mas eu curto muito, principalmente por ele funcionar em um PC fraco. E a gente ter essa ideia de um fechamento assim é triste, é frustrante. É um desinteresse até mesmo da administração, dos GMs, que eu acho que isso também pegou muito. Eu não posso falar pra vocês a parte dos GMs teve um desinteresse, porque eu já tive muita ajuda de alguns GMs americanos. Então, às vezes acontecia alguma coisa com a minha conta, às vezes dava uma atualização, perdia alguma coisa. Eles orientavam, passavam mensagem para eles pelo Discord, eles orientavam da melhor forma possível. E é isso, gente. É fechar as portas e agradecer cada momento pelo jogo, cada amizade que a gente criou pelo jogo, cada montaria que a gente conseguiu capturar, cada momento do jogo que a gente conseguiu, assim, evoluir ao máximo, cada momento, assim, de batalha, de montar raid e por aí vai. Mas coloca nos comentários aí, gente. Coloca nos comentários o que vocês acham sobre esse jogo, se vocês já chegaram a jogar o Rise of Icarus, se vocês ainda têm alguma ideia sobre o jogo, se vocês já jogaram pela Valve, igual no meu caso, se vocês já jogaram pela Steam, quais foram os seus momentos positivos e negativos, se vocês já principalmente entraram em alguma guilda tóxica, que pelo amor de Deus é o que mais tinha, e por aí vai, gente. Eu vou deixando um forte abraço, eu vou deixando esse vídeo aqui não como encerramento, mas eu vou trazer mais 1 ou 2 vídeos sobre o Rise of Icarus até o fechamento geral. Eu vou tentar atualizar vocês ao máximo possível sobre essa realidade em si do fechamento, e referente também a esse reembolso que terá um regulamento pela Steam. Mas eu vou deixando um forte abraço, gente, agradecendo a presença de vocês. Aproveita, já se inscreve, deixa aquele like, dá aquela força, deixa um comentário sobre esse jogo se você joga também. Eu vou ficando por aqui, valeu, falou e até o próximo vídeo. Foi!